E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Se você acabou de chegar nesse vídeo, você deve ficar ciente de que esse vídeo deveria ser uma live, mas que, por problemas técnicos, nós não conseguimos fazer a live, tá? Então é até com certa melancolia que eu tô gravando esse vídeo aqui, na solidão do meu quarto, da minha biblioteca, unicamente na companhia do meu amigo Saci Pererê, que faz questão de participar desse vídeo, fez questão de participar desse vídeo e faz questão de participar de outros vídeos aqui no canal comigo. Roubei a carapuça dele, né? Então ele tem a obrigação de me dar aí uma certa sorte. Mas, pessoal, infelizmente não consegui fazer a live, mas como sou um discípulo do Dom Quixote, uma pessoa tresloucada, não vou desistir, simplesmente, né? Então, todo o conteúdo da live vai ser reproduzido aqui nesse vídeo de maneira literalmente, tá? Então, vou falar aqui tudo o que eu falaria na live. Só que acredito, né, de maneira um pouquinho menos dinâmica, porque eu não vou contar com o comentário ao vivo de vocês, meus queridos seguidores. Bom, pessoal, chegamos aos 1000 inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês que vêm acompanhando o canal desde o seu princípio. Esse canal foi criado lá no tempo de Tomé de Souza, né? Um tempo bem antigo, bem arcaico, né? Quando nosso país ainda era jovem. E demorou bastante para alcançar esses 1000 inscritos. Única e exclusivamente por minha culpa, porque eu gravo os vídeos de maneira muito lenta, né? Não tenho pressa em gravar, não tenho nenhuma afobação. O tempo aqui do canal é um tempo hispânico, beleza? Um tempo orgânico, um tempo lento, tá bom? Não tenho a afobação, né, que boa parte das pessoas, criadores de conteúdo aqui da internet tem, tá? Em estar sempre comentando temas atuais, né, procurando aqui comentar, etc. Não. Aqui o negócio é lento mesmo, tá? Então agradeço, né, vocês que vêm acompanhando o canal, né, vêm tendo essa paciência, tá, de aderir ao ritmo hispânico de tempo. Um abraço a todos. Quero mandar, pessoal, um abraço especial aqui ao meu amigo Ian Oliveira, que faz aniversário hoje, dia 30 do 4, dia que estou gravando esse vídeo, 30 de abril, tá? O Ian, ele é um jovem folclorista do Rio Grande do Norte, terra do mestre Câmara Cascudo, e ele vem acompanhando o canal faz bastante tempo já, nós já trocamos bastante ideia, tá? Então quero deixar aqui registrado o meu abraço ao Ian. Beleza? Se vocês puderem, pessoal, deem uma olhada aí nas redes sociais deles, no Instagram dele, tá? Nas redes sociais dele, no Instagram dele, que ele tem textos muito bacanas sobre folclore, beleza? Deem uma checada lá. Enfim, pessoal, tá? Avisos introdutórios dados, vamos ao tema do vídeo. Pessoal, para comemorar os 1000 inscritos, eu fiz questão de falar sobre Gilberto Freire, o nosso mestre Gilberto Freire. Não é segredo para ninguém aqui do canal que um dos objetivos nossos aqui é reabilitar a figura do Gilberto Freire. Beleza? É um objetivo consciente, direto e claro desse canal. Reabilitar o Gilbertão. Tá bom? E há bastante tempo, pessoas aqui no canal pedem que eu grave um vídeo comentando Casagrande Senzala. Na verdade, pediram muito que eu resenhasse o Casagrande Senzala. Mas, pessoal, aí nós temos um problemão. Problemão sério. Eu acho impossível fazer uma resenha do livro Casagrande Senzala. Ponto. Tá? Eu, Augusto, tá bom? Eu acho simplesmente impossível. Eu não tenho essa capacidade, tá, de fazer uma resenha, tal como eu fiz de outros livros aqui no canal. Faço sempre, né? De outros livros aqui no canal. Eu acho impossível, tá? Então, o que eu resolvi fazer aqui? Fazer um vídeo mais longo, tá? Comentando e analisando alguns pontos que eu creio serem centrais da obra, tá? E comentar um pouco sobre a importância histórica do Casagrande Senzala, certo? Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Eu espero, como eu falei, né, no anúncio da live, eu espero dar conta de falar, né, de expor aqui pelo menos 1% da obra. Se eu conseguir 1% vai ser lucro. Se eu conseguir 2 ou 3, nossa, eu posso dormir feliz da vida, tá bom? Mas 1% é o objetivo, porque quem já leu Casagrande Senzala sabe a quantidade de informações que o Gilberto Freire traz nesse livro. Beleza? Expõe, analisa,
etc., né, nesse livro. Ele fala de muita coisa. Então não é um livro fácil. Há muito tempo, aqui no canal, tá? Ainda lá no tempo de Tomé de Souza e tudo mais, né? No tempo dos Bandeirantes, eu gravei a resenha do livro Ordem e Progresso. Esse calhamaço aqui, ó. Ai, até pesado, dá pra fazer musculação com esse daqui. Gravei a resenha desse vídeo, que eu creio ter sido a primeira resenha do Ordem e Progresso aqui no YouTube. Depois de um bom tempo, eu me debrucei sobre este daqui, Sobrados e Mucambos, para enfim chegar aqui e comentar o Casagrande e Senzala. Eu fiz, pessoal, na ordem inversa. Para quem não sabe, os 3 livros, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, são uma trilogia, tá bom? Uma trilogia chamada Introdução à História da Sociedade Patriarcal no Brasil, alguma coisa assim, tá bom? Então, qual que era, assim, digamos, qual que foi assim, a concepção do Gilberto para esses 3 livros? No Casagrande e Senzala, ele fala da gênese da sociedade patriarcal brasileira, tá? Do seu momento de formação e momento de ápice. E daí, no Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos, ele fala sobre o seu momento de decadência, o seu momento de declínio, tá? Esse foi o projeto do Gilberto. Ele pensava em um 4º livro chamado Jazigos e Covas Rasas, que infelizmente, nossa tristeza, nunca saiu. Então, a conclusão é Ordem e Progresso. O momento em que o sistema patriarcal no Brasil morre, tá bom? Eu comecei a comentá-los aqui no canal na ordem inversa. Comecei com Ordem e Progresso, depois Sobrados e Mucambos, para enfim, Sobrados e Mucambos, para enfim chegar aqui, no Casagrande e Senzala. Tá? Justamente porque os outros eram menos comentados. Casagrande e Senzala, pessoal, tem uma infinidade de comentários publicados em livros, em resenhas, capítulos, né? E aqui no YouTube um monte de vídeo, documentário, um monte de coisa, tá? Sobre Casagrande e Senzala a gente tem um super material, beleza? Um super material. Então, eu deixei por último até mesmo por não achar tão necessário o seu comentário, tá? Não sei se aqui eu vou trazer alguma coisa de novo, pode ser que sim, pode ser que não, beleza? Mas eu espero aqui dar conta dos pontos centrais do livro. Esse livro maravilhoso, publicado em 1933. Aí já tem mais de 90 anos, né? Prestes a alcançar aí o seu centenário, tá? Eu acho que nenhum livro, né, livro assim, de caráter intelectual, aqui no Brasil foi tão comentado quanto Casagrande e Senzala. Beleza? E pessoal, para esse vídeo, eu estou usando algumas referências, tá, de alguns pensadores que se debruçaram sobre a obra do Gilberto, e eu quero comentar brevemente aqui. Vamos lá. Primeiro de todos, a Fátima Quintas. Gilberto Freire, plural e singular. Tá? Vou ler, inclusive, 2 frases dela aqui hoje. Tá? Nesse livro, ela analisa vários aspectos da obra do Gilberto como um todo. Ela também tem esse livro aqui, Sexo, a Moda Patriarcal. E esse livro aqui, fantástico, recomendo muito para vocês. As melhores frases de Casagrande e Senzala, que me ajudou muito na preparação desse vídeo aqui, tá? Não que eu tenha preparado muita coisa, tá? O que eu fiz foram anotações aqui muito jogadas e muito bagunçadas, tá? E eu espero eu mesmo conseguir entender elas agora na hora de comentar. Mas nesse livro, pessoal, ela pega, né, várias frases do Casagrande e Senzala e organiza por eixos temáticos. Então, se você quiser saber a opinião do Gilberto sobre determinado tema, né, dentro do Casagrande e Senzala, esse livro aqui, né, como um livro de referência, é um livro muito bom. A Fátima Quintas, ela é a maior especialista na obra do Gilberto aqui no Brasil, tá bom? É uma discípula do Gilberto Freire. Então, para quem quer entender o Gilberto Freire, a Fátima Quintas é obrigatória. Recomendo, pessoal, esse livro aqui, O Xará de Apipucos, do Gilberto Vasconcelos. O Gilberto Vasconcelos, ele é um dos maiores intelectuais
vivos no Brasil hoje. Vocês podem pesquisar o nome dele no YouTube, tem várias palestras, né, vários vídeos dele, ele tem um blog também ativo hoje, onde ele comenta sobre várias coisas. Nesse livro aqui ele faz assim, comentários sobre a obra do Gilberto, que são muito legais, comentários fantásticos, tá? Eu super recomendo. Recomendo, pessoal, esse livro aqui, As Criaturas de Prometeu, da Elide Rugai Bastos. É outra senhora que se debruçou sobre a obra do Gilberto. Nesse livro aqui, ela busca pegar quais são as teses centrais do Gilberto Freire, então é muito legal por causa disso, tá? Então, ela meio que esquadrinha a obra do Gilberto Freire, tá? Para analisar ela, então se debruça muito bem sobre a obra do Gilberto, um livro muito bacana. Ela tem esse daqui também, Gilberto Freire e o Pensamento Hispânico, onde ela mostra as fontes hispânicas do pensamento do Gilberto Freire. Uma coisa fundamental. O Gilberto Freire, ele era ultra hispânico, sabe? Super hispânico. Então aqui ela mostra a influência do Miguel de Unamuno, do Ganivet, do Pío Baroja, né? E de outros tantos autores hispânicos na obra do Gilberto. Ortega y Gasset e tudo mais, tá bom? Então, livro muito, muito, muito bacana. Eu sempre recomendo também, pessoal, a resenha que o Darcy Ribeiro fez ao Casagrande Senzala, que foi publicada em 1977, tá? Para a edição venezuelana da obra, certo? É uma resenha crítica, tá? Então o Darcy Ribeiro ele tece uma crítica ao Casagrande Senzala, mas uma crítica simplesmente fenomenal. Recomendo muito e espero concluir esse vídeo lendo aquilo que a parte mais bonita, digamos assim, dessa crítica do Darcy Ribeiro. Certo? Então, bibliografia prévia é essa daí. Eu peguei, né, pedacinhos assim, né, de vários livros, né, outros tantos, né, que a gente vai lendo na internet. Tem uma tese muito bacana do Calbi Dantas sobre Gilberto Freire e José Lins do Rego, disponível online, uma tese muito bacana onde ele mostra, né, a complementaridade da obra entre um e outro, tá? Recomendo muito. Fechou? Eu vou parar por aqui as recomendações, tá? Eu acho que já deu para expor uma base bacana, tá? Sobre o próprio Gilberto, pessoal, eu sempre vou recomendar esse livro aqui também, Novo Mundo nos Trópicos, tá? É um livro onde o Gilberto se debruça sobre temas variados, tá? Então, quer saber a opinião do Gilberto Freire, né? A visão do Gilberto Freire sobre tantas outras coisas? Leia isso daqui, tá bom? Muito legal. Foi, acho que, o primeiro livro do Gilberto que eu li, tá? Eu não comecei com Casagrande Senzala, podia ter começado porque é um livro fácil, tá bom? Casagrande Senzala é um livro fácil de ler, beleza? Muita gente tem medo do livro, por causa do tamanho, por causa do impacto, né? Mas, já adianto aqui, é um livro fácil. Beleza? Vou começar, então, com uma frase da Fátima Quintas. Esse livro aqui, pessoal, é uma coletânea de ensaios dela. Deixa eu ver, página 105. E eu destaco principalmente esse daqui, Gilberto Freire e a mística do tropicalismo. As duas frases que eu vou ler aqui hoje estão nesse livro, certo? Vamos ver o que ela vai falar. Para a gente dar o nosso pontapé inicial nessa resenha, nessa super resenha, tá? Nesse super especial. Em uma análise interpretativa e retrospectiva de um passado que se presentifica, Gilberto Freire perfila em Casagrande Senzala uma autobiografia coletiva, fusão de tempos, de métodos, de olhares. Queria começar com isso, tá bom? Olhem só que sacada interessante que ela percebeu no Gilberto. Análise interpretativa e retrospectiva de um passado que se presentifica. Um passado que se presentifica. Pessoal, quando Gilberto se debruçou sobre a sociedade patriarcal antiga no Brasil, sobre o período colonial, século XVI, XVII, XVIII, né, que está presente aqui, no Casagrande Senzala, ele estava olhando para o seu presente também. Ele percebeu, pessoal, que
no presente, havia uma presença gigante desse passado. Esse passado se projeta no presente, ele continua no presente, tá? Então o Gilberto, ele faz essa grande ligação, tá? Entre o presente dele, o contexto dele, a mentalidade dele e esse passado mais longínquo da brasilidade, tá? Como se tudo fosse uma coisa só. Aqui o Gilberto, ele trabalha muito com a noção de tempo hispânico, que eu comecei esse vídeo aqui brincando um pouco sobre ela, tá? O tempo hispânico, ao ver do Gilberto, é um tempo total, tá? Um tempo, como ela colocou aqui, né, que se presentifica também, digamos assim, né? Um tempo orgânico, um tempo ligado, tá? A um ritmo mais lento, ao ritmo lento da natureza. Tá? O contrário do tempo industrial, o contrário do tempo que nós estamos acostumados no dia de hoje. Tá? O contrário do tempo é dinheiro, certo? E o Gilberto trabalha muito essa noção de tempo nesse livro aqui. O Brasileiro entre os Outros Hispanos, que será resenhado nesse canal um dia, tá bom? Espero que rápido, tá? Parece que, de certa maneira, eu não tenho controle também sobre esse canal. Ele, acho que tem uma espécie de vida própria. Beleza? Então, um passado que se presentifica, tá? Essa relação, né, do eu, do hoje, com o passado. Beleza? Com o passado coletivo. Casagrande e Senzala como uma autobiografia coletiva. Tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a partir daí, dessa frase, a gente pode compreender o método do Gilberto e o seu objeto, tá? Essas duas coisas, o método e o objeto. O método do Gilberto Freire é a empatia. Ele mesmo batizou, tá? Empatia. O que significa isso? Que o Gilberto, ele busca se encarnar nas situações que ele descreve, tá? Ele busca mergulhar, ele busca se vestir da pele das pessoas as quais ele analisa, tá? Isso é muito bacana, tá? O Gilberto, ele se projeta no seu objeto de estudo, tá? Então, Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, principalmente, né, quando ele analisa esse passado patriarcal no Brasil, ele não está simplesmente, né, tendo uma postura de um frio cientista social, né, que lê fontes documentais e tudo mais. Não, ele está se jogando dentro do negócio, tá bom? O Gilberto mergulha dentro do seu objeto de estudo. Então, ele não é um pesquisador neutro. E nem, como ninguém é óbvio, né, pessoal? Mas, assim, ele nem tenta ser, tá? Ele assim, tudo que ele escreve, tudo que ele observa tem muito dele, tá? É por isso que a gente pode falar que o Gilberto, ele também é um impressionista, tá? Um impressionista no sentido hispânico, porque Casagrande, Senzala, Sobrados e Mucambos, etc., se alinham numa tradição hispânica, tá? Que é uma tradição onde o pesquisador, ele não se descola do seu objeto, ele vive o seu objeto. Tá? Ele mergulha no seu objeto. Então, tudo que há no Casagrande Senzala é gritantemente exposto do ponto de vista do Gilberto. Ele não tem problema com isso, ninguém tem que ter problema com isso, tá bom? E a gente vai ver isso mais adiante. O olhar do Gilberto Freire é o olhar do senhor de engenho. Ainda que ele tenha feito um grande esforço por compreender o drama das camadas subalternas daquela sociedade, sobretudo dos escravos, o seu ponto de vista é o ponto de vista do Senhor, certo? E isso não desqualifica a obra, tá bom? Não desqualifica. Então, beleza. O método dele é a empatia, esse mergulho, essa encarnação. O objeto dele agora, pessoal, que é muito curioso, é a chamada intra-história. Intra-história é um conceito cunhado por Miguel de Unamuno. Aí, ó, outra referência super hispânica, tá? O que seria essa intra-história? Intra-história, a história que está por baixo, tá? A história viva, real, pulsante, a história para além da política e da economia. Quando nós pensamos em política e economia, nós pensamos em instâncias, digamos assim, que mudam muito rapidamente.
A política está o tempo inteiro mudando. A economia muda um pouco mais devagar, mas também está o tempo inteiro mudando. Já a intra-história, ela tem uma evolução muito mais lenta. Tá? E a intra-história nós percebemos, o Gilberto a percebe aonde? No cotidiano da vida familiar. Então, em Casa Grande Senzala, não existe preocupação nenhuma com a política colonial, certo? Então, os documentos coloniais, governo geral, capitanias hereditárias, etc. Não, tá? Não, essa preocupação não existe nessa obra do Gilberto. O que interessa ao Gilberto é o cotidiano, tá bom? O dia a dia da família. O sentir, o pensar, tá? O fazer, a sexualidade. Esses são os objetos principais do Gilberto Freire, tá bom? A religiosidade, tá? O ethos. Gilberto Freire se interessa por isso, beleza? Por isso que é muito interessante como o Gilberto, ele traz no Brasil um movimento que já estava se gestando na Europa, tá? Que seria análogo à história das mentalidades, tá? Que veio com a escola dos análises, na historiografia francesa, beleza? O Gilberto traz isso aqui. As obras pré-Casa Grande Senzala eram obras focadas na política, tá? Eram obras até mesmo frias, digamos assim, né? Focada nos grandes acontecimentos políticos, isso quando não nas grandes biografias dos grandes homens de Estado. Depois de Casa Grande Senzala, nós temos um leque aberto para outras possibilidades de se fazer história, de se fazer antropologia e de se fazer sociologia, tá bom? Então, método do Gilberto Freire é empatia, objeto, intra-história, tá bom? Isso tem que ficar claro, pessoal. Agora, o que é o Gilberto Freire? O Gilberto Freire se definia como um escritor, tá? Ele não se definia como sociólogo, ainda que o fosse, não se definia como antropólogo, ainda que de certa maneira o fosse, e não se definia como historiador, ainda que de certa maneira o fosse. Ele se definia como escritor. E assim, né, se eu quisesse alongar mais aqui, podia citar várias frases dele próprio falando sobre isso, e é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Então, vocês vão perceber isso, né? Perceberam isso quando leram Casa Grande Senzala, que a escrita do Gilberto Freire tem palavras muito fortes, muito vivas. Por isso nós podemos dizer que o Gilberto também é um expressionista, tá? Porque as suas palavras são carregadas de sentido, tá? A linguagem do Gilberto Freire é muito viva. Por isso que ele falava que gostava muito também do prólogo do Evangelho de São João, o verbo se fez carne. Ele amava isso daí, tá? E de certa maneira, tudo que o Gilberto escreveu em Casa Grande Senzala também se fez carne, tá? É uma escrita muito viva, uma escrita muito poderosa, tá bom? Então, Gilberto Freire, principalmente como um escritor literário. O Gilberto, pessoal, tem vários precursores e várias fontes, tá? Eu penso muito em fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, as fontes do Gilberto Freire. Já falei aqui das fontes hispânicas, que ao meu ver são as mais marcantes, tá? Não sei se ele reconhece isso, mas ao meu ver, me parece, são as fontes mais marcantes. Agora vejam, o Gilberto, ele também foi muito influenciado pelo Franz Boas, tá? Ele diz que o Franz Boas ajudou ele a separar as noções de raça e de cultura. Ele tem uma grande influência do Joaquim Nabuco, beleza? Principalmente no que toca a diferenciação entre o escravismo no Nordeste, mais patriarcal, e o escravismo no Sul. E também a questão da ação dissolvente, deletéria, da ação negativa da escravidão. Tá? Como a escravidão impactou negativamente a sociedade brasileira. Isso o Gilberto pega muito do Joaquim Nabuco. Se vocês lerem, por exemplo, a Casa Grande Senzala, e em seguida lerem o Abolicionismo, Joaquim Nabuco, vocês vão, assim, é visível a quantidade de influências. Beleza? O Joaquim Nabuco também via, né, o escravismo do Nordeste como uma espécie de tribo patriarcal. Isso o Gilberto vai se apropriar completamente e vai alongar. Tá bom? Um grande precursor do Gilberto, ainda que eu não sei se seja uma pessoa que o influenciou, mas um grande precursor foi o Manuel Bonfim. Tá? O Manuel Bonfim, na minha opinião, dos intelectuais pré-Gilberto, ele é o maior.
tá? O maior. O Manuel Bonfim, ele já começou a fazer uma crítica ao racismo científico no Brasil, já começou a tentar trazer uma visão mais positiva da mestiçagem, tá? Então o Gilberto não é o primeiro, tá? O Gilberto é o que vai fazer de maneira definitiva, tá? Ele vai enterrar o racismo científico de maneira definitiva, mas ele não foi o primeiro, beleza? Nós temos o Manuel Bonfim, que foi um grande precursor do Gilberto. O Oliveira Viana, não. O Oliveira Lima é uma grande influência do Gilberto Freire também, tá bom? O Oliveira Viana é um grande adversário intelectual do Gilberto Freire, beleza? Sobretudo no que toca a questão do racismo científico. Agora vamos lá. O Gilberto, pessoal, eu não vou fazer aqui a biografia dele, tá bom? Eu acho que ia ocupar muito espaço. O que a gente tem que dizer aqui sobre o Gilberto, uma breve biografia? O Gilberto, na sua infância, ele era uma pessoa aculturada. Ou seja, ele tinha um desejo de ser um norte-americano, desejo de ser um inglês. Ele vai até mesmo se converter ao protestantismo, acho que a religião batista, salvo engano, tá? Depois vocês chequem essa informação, tá? Mas ele vai mesmo se converter. Ele tinha vontade de ser pastor, ele tinha vontade de evangelizar as pessoas, né, na igreja batista, tá? Isso porque ele foi também alfabetizado em inglês, né, por um mestre norte-americano. Então, né, ele era um garoto adolescente, né, um adulto, assim, típico da classe média daquele período, beleza? Completamente com os olhos voltados para fora, muito mais do que para dentro. Ele vai viajar para os Estados Unidos a fim de se especializar, tá? Estudar mais. E vai fazer um grande tour pelo sul dos Estados Unidos. Aqui nós estamos, pessoal, lá pelo ano 1918, mais ou menos. Pessoal, 1918, 1920 é o auge do apartheid norte-americano, o auge das leis Jim Crow, tá? Então o Gilberto vai ver o auge, o ápice, o momento alto do racismo norte-americano, do apartheid norte-americano, daquele terror, tá, de separação racial. Escola de negro, escola de branco, tá? Lugar para negro você entrar no ônibus, lugar para branco você entrar no ônibus, tá? Bairro de negro, bairro de branco e tudo mais. Segregação total, fortíssima nos Estados Unidos inteiro e principalmente, absolutamente, no sul dos Estados Unidos. Pessoal, por volta desse período, foi feito um filme nos Estados Unidos, disponível aqui na internet, chamado O Nascimento de uma Nação, tá? Esse filme traz a Ku Klux Klan como sendo, assim, os heróis da nação norte-americana, tá? É um grande elogio à Ku Klux Klan, feito inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. E por que eu estou comentando isso, né? Para ter uma noção de que o Gilberto chegou lá, de fato, no momento áureo, se é que dá para dizer assim, né? Do racismo norte-americano. E não só do racismo norte-americano, mas do racismo científico, com muitas aspas, é lógico, tá? As teses eugênicas, as teses de superioridade e inferioridade raciais, tá? O Gilberto pegou o auge disso. Então foi inevitável para o Gilberto fazer a comparação entre o que ele via lá e o que ele via aqui, tá? E essa comparação pro Gilberto vai ser muito frutífera, beleza? A ida dele para os Estados Unidos não foi boa apenas para ele conhecer o Franz Boas, né, e mergulhar nessa antropologia que era muito avançada para aquele período, mas também para ele ter uma visão diferente acerca do Brasil. Eu acredito que seja a partir daí que ele vai se tornar tão entusiasta do Brasil, certo? Ele vai voltar para cá, ele vai dar início ao movimento regionalista, de valorização das tradições regionais, principalmente do Nordeste, região muito rica em tradições regionais. E daí, em 33, ele publica o Casa Grande Senzala, que vai começar a ser escrito numa viagem para Lisboa, tá bom? Para Portugal. Então, eu acho importantíssimo a gente ter isso em mente, certo? Essa viagem do Gilberto para o sul dos Estados Unidos, ela vai ajudar muito na sua compreensão do Brasil. E é só esse dado que eu queria trazer aqui, biográfico, tá bom? Outros tantos dados biográficos são importantíssimos para sua obra. Infelizmente, eu não tenho como aprofundá-los aqui. Certo? Pessoal, vamos então à obra.
O Gilberto, ele se auto-intitulava uma pessoa contraditória. Vocês já viram isso em alguém? A própria pessoa se auto-intitula contraditória, tá? E o faz com orgulho. Então o Gilberto Freire, ele se auto-intitulava contraditório. Mas como assim, pessoal? Nós vamos notar, pela leitura do Casagrande e Senzala, que é uma obra muito contraditória, tá? Muito contraditória. Por isso que nós podemos se apropriar das coisas que o Gilberto diz no Casagrande e Senzala de maneiras completamente distintas, com finalidades completamente distintas, tá? E essa é uma coisa interessante da escrita do Gilberto. Casagrande e Senzala, pessoal, é uma obra extremamente barroca e o Gilberto, ele é um escritor extremamente barroco. Vou citar alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui para a gente ter uma noção de como o Gilberto é contraditório, tá? E depois explicar essa contradição logicamente. No que toca à escravidão, vejam o que o Gilberto fala. Principalmente sobre os moleques do engenho, né? Os negros que eram os amiguinhos, digamos assim, dos nhonhôs do engenho. Vejam só. Ao moleque, companheiro de brinquedo do menino branco e seu leva-pancadas, já nos referimos em capítulo anterior. Suas funções foram as de prestadio mané gostoso, manejado à vontade por nhonhô, apertado, maltratado e judiado, como se fosse todo de pó de serra por dentro, de pó de serra e de pano, como Judas de sábado de aleluia, e não de carne, como os meninos brancos. Lembra-nos, Júlio Belo, o melhor brinquedo dos meninos de engenho de outrora, montar a cavalo em carneiros. Mas na falta de carneiros, moleques. Nas brincadeiras, muitas vezes brutas, dos filhos dos senhores de engenho, os moleques serviam para tudo. Eram bois de carro, eram cavalos de montaria, eram bestas de almanjarras, eram burros de liteiras e de cangas as mais pesadas, mas principalmente cavalos de carro. Primeiro detalhe sobre como os escravos eram maltratados pelos nhonhos. Agora uma coisa muito curiosa também. Gilberto fala um pouco sobre a crueldade das senhoras de engenho contra as suas mucamas. Vejam só. Quanto à maior crueldade das senhoras que dos senhores no tratamento dos escravos, é fato geralmente observado nas sociedades escravocratas. Confirmam-no os nossos cronistas. Os viajantes, o folclore, a tradição oral. Não são 2 nem 3, porém muitos os casos de crueldade de senhoras de engenho contra escravos inermes. Sim, há moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido. À hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que, por ciúme ou despeito, mandavam vender mulatinhas de 15 anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto de botina dentaduras de escravas. Ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de judiarias. Vejam só, pessoal. Isso daqui para que a gente veja como a escravidão era violenta. E essa violência é extremamente carregada na escrita do Gilberto. Tá? Agora, deixa eu pegar outra frase aqui. Pessoal, eu anotei aqui as frases de maneira tão bagunçada que até eu tô com dificuldade em entender, tá bom? Então, paciência.
Aqui, página 435. Ele disse isso sobre a violência e a escravidão. Agora vejam o que ele diz em seguida. Muito perto uma afirmação da outra. Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos domésticos. A casa grande fazia subir da senzala para o serviço mais íntimo e delicado dos senhores uma série de indivíduos, amas de criar, mucamas, irmãos de criação dos meninos brancos, indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos, mas o de pessoas de casa, espécie de parentes pobres nas famílias europeias. À mesa patriarcal das casas grandes sentavam-se como se fossem da família numerosos mulatinhos. Contraditório? Resposta: sim. Sim, contraditório, pessoal. Errado? Não. Como pode? Como pode ser uma afirmação contradizer a outra tão gritantemente, tá? Tão gritantemente, no mesmo livro. E elas não estarem erradas, tá? Gilberto Freire mentiu nas primeiras afirmações? Não. Mentiu nas segundas? Não. Tá? Não. E por quê, pessoal? Gilberto Freire é contraditório? Eu já falei isso em algum vídeo, não lembro onde. Porque a realidade é contraditória. Beleza? A realidade é paradoxal. E o Gilberto, a riqueza do Gilberto está em conseguir analisar e expor essas contradições, esses paradoxos. O Gilberto consegue fazer uma análise do Brasil patriarcal sem maniqueísmos. E essa é a grande riqueza da sua obra. E esse é o porquê da sua obra precisar ser recuperada, resgatada. Tá bom? E é por isso que nós estamos nos debruçando sobre ela aqui hoje. A escravidão, ela é extremamente violenta. E o Gilberto, ele fala bastante sobre isso aqui, de maneira que nós conseguimos nos apropriar de afirmações do Gilberto sobre isso, né, provando, com base no que o Gilberto escreveu, que a escravidão foi uma coisa horrorosa, tá? Como foi, beleza? Negar isso é uma insanidade. Espero que ninguém faça isso, tá? Agora, nós também podemos ver que toda escravidão sempre tem uma face patriarcal. Beleza? Isso quem diz não é o Gilberto. Isso quem diz é um grande crítico do Gilberto, que eu recomendo muito. O Gorender, O Escravismo Colonial. Essa obra aqui é fantástica, pessoal. E essa obra, eu vou até falar para vocês, né? O Escravismo Colonial. Ela refuta algumas coisas que o Gilberto Freire diz, tá bom? Ela refuta. Só que uma coisa curiosa da Casa Grande Senzala é que, apesar de tantas críticas, muitas críticas que até mesmo conseguiram alcançar boas refutações, a obra continua sendo poderosa. Tá? E por quê? Reafirmo, porque dá conta de uma visão não maniqueísta, de uma visão plural, de uma visão total sobre a sociedade que se formou aqui no Brasil. Beleza? Por isso que é tão bom se debruçar sobre a escrita do Gilberto. Ele obviamente pende um pouco para a doçura, com muitas aspas, da escravidão. Ele pende um pouco, né, para ver a escravidão como um todo de uma ótica mais da escravidão doméstica do que da escravidão do eito. Porque o Gilberto, como eu já falei aqui e repito, ele analisa tudo do ponto de vista do senhor. Tá? Seria impossível analisar do ponto de vista do escravo. Tá? Ele era um sucessor dos senhores de engenho. Tá? O Gilberto, ele mesmo era um aristocrata. Então não tinha nem como ele analisar as coisas completamente do ponto de vista do escravo. Beleza? Então sim, ele via do ponto de vista do senhor. E sim, isso traz limitações. Tá? E sim, isso traz certas idealizações. Mas nenhum pesquisador está livre de idealizações e de limitações. Limitações de ponto de vista. Certo? Não é só o Gilberto, tá bom? Não é só o Gilberto. E isso, repito, mais uma vez, não prejudica a qualidade da sua obra. Beleza? Então, a escravidão teve sim essas duas faces. A face violenta, agressiva, muito maior. Beleza? Muito maior. E o Gilberto não o nega.
tá bom? Não o nega. Ainda que a obra do Gilberto tenha sido usada, sim, para tentar trazer uma leitura um pouco mais suave da escravidão. Mas nós, aqui no século XXI, com tanto acúmulo de informações, né, com tantas fontes históricas, nós não precisamos cair nesse tipo de erro, certo? Então, vamos lá. Com base nisso que eu falei, pessoal, realidade contraditória paradoxal, nós temos o seguinte: o Gilberto, ele diz que a sociedade brasileira sempre foi repleta de antagonismos. Sempre foi uma sociedade antagônica. Beleza? Antagônica. Com antagonismos em choque. Certo? Opressor, oprimido. Cultura adiantada, cultura atrasada. Os dois ali, em choque. Tá bom? Então, uma sociedade antagônica. Só que, e aí está uma das coisas que tornam a sua obra tão genial. No Brasil, por algumas condições, uma série de condições, esses antagonismos tendiam ao equilíbrio. Então vamos lá. Sociedade antagônica. Dois polos. A Casa Grande e a Senzala. Eram dois polos da sociedade. Tá bom? Toda a sociedade se organizava com base nesses dois polos. Certo? Nesses dois extremos. Só que esses dois extremos antagônicos entre si, por uma série de condições, aqui no Brasil, eles se equilibravam. Certo? Se equilibravam. Isso não anula a violência, não anula a opressão. Certo? Só enriquece um pouco mais a nossa visão. Por isso que ele utiliza esse E aqui, olha. Casa Grande e Senzala. Esse E, ele indica soma, indica complementariedade. Tá? Diferente do sobrado Z Mucambos, que ele utiliza um E normal. Por quê? Porque esses antagonismos que no período colonial conseguiam se equilibrar, de certa maneira, começaram a se agudizar, de maneira que o seu equilíbrio foi se perdendo no decorrer do tempo. Tá? Então, o Sobrados e Mucambos, ele já analisa profundos antagonismos na sociedade. Certo, pessoal? Então, antagonismos em equilíbrio. Essa é a chave para compreender o Casagrande e Senzala. Agora, o que torna esses antagonismos tão equilibrados na visão do Gilberto? Primeiro lugar, e um dos mais importantes, a plasticidade do português. Isso daqui, pessoal, é fundamental. A visão que o Gilberto Freire ele tinha da Portugalidade. Tá? Só fazendo um parênteses aqui. Casa Grande e Senzala, pessoal, tem 5 capítulos. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá? 5 capítulos. Um capítulo para falar da colonização em geral. Um capítulo para falar dos indígenas. Um para falar dos portugueses antecedentes. Tá? E 2 para falar dos escravos negros. Tá? E os 2 se chamam O Escravo Negro na Vida Sexual e de Família do Brasileiro. Tá? Então, mergulhemos aqui no português. Pessoal, eu vou ler uma frase aqui do Gilberto que mostra assim, muito da sua genialidade. É uma das minhas frases favoritas, onde ele define muito bem o que é para Gilberto Freire o português. Vamos ver. O que se sente em todo esse desadouro de antagonismos são as duas culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista, encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua economia, de sua arte, um regime de influências que se alternam, se equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta tais antagonismos de cultura, a flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, é que bem se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização do Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos. Para o Gilberto, o português ele era essencialmente um mestiço, uma pessoa, né, um povo no caso, né, indefinido entre África e Europa. Tá? Isso é fundamental. Então vejam, no português nós encontramos
antagonismos da cultura europeia, da cultura africana, da cultura católica, da cultura maometana, da cultura dinâmica e da cultura fatalista, tá? Tudo isso se encontra no português. E ora se alterna, né? Essas coisas ora se alternam, ora se equilibram e ora se hostilizam. Não tem como você fazer uma análise unilateral da figura do português e não tem como fazer uma análise unilateral do povo brasileiro. Certo? Percebem a riqueza e percebem aonde o Gilberto quer chegar? Na página 66, ele aprofunda um pouquinho isso daqui. A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica em grande parte o seu passado étnico ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África, nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência africana fervendo sob a europeia e dando um acre requeime à vida sexual, à alimentação, à religião. O sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana, quando não predominando em regiões ainda hoje de gente escura. O ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas, corrompendo a rigidez moral e doutrinária da igreja medieval, tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. A Europa reinando, mas sem governar, governando antes a África. Preciso comentar? Fantástico, né? Fantástico. O povo português, então, tendo esse fundo africano, que de fato o governa, ou governava nesse período, tá? Isso vai ser fundamental, pessoal, tá? Fundamental, porque o português vai conseguir, apesar de ser uma etnia dominadora, produzir esse equilíbrio ao se projetar aqui no Brasil, tá? Esse equilíbrio entre antagonismos, porque ele já vivia esse equilíbrio antes. Ele já vivia esse equilíbrio lá na sua porção de terra indefinida entre a África e a Europa. E eu achei interessante porque eu descobri por um vídeo recente postado aqui no canal que muitos portugueses se ofendem muito quando são chamados de mestiços. Olha só que coisa. Um até falou que o povo da Áustria é mestiço. Portugal não. Achei muito interessante. Mas beleza. Com base nisso, o Gilberto fala que o povo português ele tinha uma grande mobilidade, miscibilidade e aclimatabilidade. Essas três coisas, tá? Mobilidade, o que permitiu a um povo de um paizinho tão pequenininho, tá? Agrário, de certa maneira, alcançar o mundo inteiro, né? Alcançar a Índia, a China, né? Vários lugares na África e aqui o nosso Brasilzão, tá? Então, grande mobilidade. Grande miscibilidade, tá? O Gilberto ele vê o povo português, devido a essa dualidade cultural, como um povo já predisposto à mestiçagem. Então, o povo português já tinha essa predisposição interna, tá? Para o Gilberto. Mas isso era aliado à falta de mulheres, tá? Aonde os portugueses deitavam suas raízes, tá? Não tinham mulheres portuguesas. Então, os portugueses com muita facilidade se misturavam, né, com as etnias que encontravam. Então, grande miscibilidade. E, por fim, grande aclimatabilidade. O Gilberto ele, compara as casas grandes do período colonial com as casas portuguesas do mesmo período e mostra como os portugueses conseguiram inventar algo completamente novo aqui no Brasil, tá? Algo completamente novo. E aqui chama a atenção para o grande Darcy Ribeiro, como eu faço em quase todos os meus vídeos. Povo brasileiro, povo novo, certo? Então, beleza, tá? O povo português tem essas características. Chegando aqui no Brasil, o povo português vai estruturar aquilo que o Gilberto chama de sistema patriarcal. Expor aquilo que o Gilberto considera o sistema patriarcal é um pouco difícil, tá? Não é algo que ele define tão bem, certo? Ele define mais caracterizando, tá? Mas não dando uma definição fechada. Ele vai trabalhar mais a noção do sistema patriarcal nos sobrados e mucambos,
tá? Aqui no Casa Grande Senzala nem tanto. Mas o que seria esse sistema patriarcal? Seria o sistema de família que se organizou aqui no Brasil. E foi esse sistema de família que foi o motor da colonização portuguesa. Então, a colonização aqui no Brasil foi uma colonização familiar, beleza? Assentada na formação de família. Que família é essa? Família patriarcal, tá? O Gilberto, ele vê o sistema patriarcal como um dos cimentos da unidade nacional brasileira, certo? Então, o sistema patriarcal, um dos cimentos, uma das bases da unidade nacional brasileira, certo? Vamos ver aqui uma frase do o que o Gilberto tem a dizer sobre o sistema patriarcal. Página 35, vamos lá. Esse Augusto vai gravar vídeo e nem para se organizar, né? Que coisa feia, né, pessoal? Vamos ver. O sistema patriarcal de colonização portuguesa do Brasil, representado pela Casa Grande, foi um sistema de plástica contemporização entre as duas tendências. Ao mesmo tempo que exprimiu uma imposição imperialista da raça adiantada à atrasada, uma imposição de formas europeias, já modificadas pela experiência asiática africana do colonizador, ao meio tropical, representou uma contemporização com as novas condições de vida e de ambiente. A Casa Grande de Engenho que o colonizador começou ainda no século XVI a levantar no Brasil grossas paredes de taipa ou de pedra de cal, a Casa Grande de Engenho que o colonizador começou ainda no século XVI a levantar no Brasil grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, coberta de palha ou de telha-vã, alpendre na frente e dos lados, telhados caídos em um máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais, não foi nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas uma expressão nova. Correspondendo ao nosso ambiente físico e a uma fase surpreendente, inesperada do imperialismo português, sua atividade agrária sedentária nos trópicos, seu patriarcalismo rural e escravocrata. Beleza? Então, o sistema patriarcal formado pelo português serviu para aproximar os antagonismos, agregar a Casa Grande e a Senzala, sem excluir a violência, eu aqui repetindo isso pela 8ª vez, né? Mas conformando essas duas tendências, beleza? A Casa Grande e a Senzala conformadas pelo sistema patriarcal, tá? O Gilberto, ele se debruça muito sobre a escravidão doméstica, tá bom? Que ele vê também como uma espécie de herança maometana, tá? Árabe. Então, a escravidão doméstica predominando aqui, tá? Fala bastante sobre essa relação. De fato, ele não trabalha muito sobre a escravidão do eito, tá? Aquela escravidão mais dura, certo? Mas quando ele fala dessas coisas, tem em vista muito mais a escravidão doméstica, tá? Então, vamos lá. Escravidão, sistema patriarcal e colonização familiar ajudaram a equilibrar esses antagonismos, tá? Nessa sociedade tão híbrida que foi a brasileira. Terceiro elemento, o cristianismo. O cristianismo aqui no Brasil ajudou muito nesse processo. E o Gilberto Freire não hesita em dizer que a fé católica foi no Brasil o cimento da unidade. E vejam, essa é uma relação muito óbvia. Não podendo ser o cimento da unidade brasileira a relação étnica, porque etnias diversas se encontrando aqui, grande mestiçagem, grande ninguém-dade dos mestiços, dos filhos dessas relações, só sobrava o elemento religioso para ser o verdadeiro e máximo cimento da unidade. Aquilo que de fato aproximou o povo, certo? Numa mesma mentalidade, no mesmo imaginário. O Gilberto chama muita atenção para o fato de que o cristianismo que o português trouxe para o Brasil foi um cristianismo lírico, tá? Muito diferente do cristianismo espanhol ou mesmo do restante da Europa. Não houve aqui no Brasil, segundo Gilberto, um clericalismo, tá? Não houve aqui gigantescas catedrais
como as catedrais barrocas que a gente vê na América Espanhola, tá? Então aquele controle da catedral sobre a sociedade. Não. Aqui no Brasil, o foco, o centro religioso eram as pequenas capelas de engenho, tá? As pequenas capelas de engenho. E a forma de cristianismo que os portugueses trouxeram era muito pouco ortodoxa na visão do Gilberto Freire. Muito pouco ortodoxa. E muito lírica, muito familiar. Vamos ver o que ele tem a dizer. Dessa vez, pessoal, graças à minha bagunça, eu vou pegar a frase do Gilberto, mas aqui do livro da Fátima Quintas, tá bom? Vamos ver, página 262. Para honrar o Gilberto Freire, o vídeo tinha que ser um pouco bagunçado, tá? Porque o Gilberto era em si uma pessoa muito bagunçada. A gente pode ver isso pela sua obra, tá? Estou elogiando, não estou criticando. Vamos ver... Veja só o que o Gilberto diz. Um catolicismo ascético, ortodoxo, entravando a liberdade aos sentidos e aos instintos de geração, teria impedido Portugal de abarcar meio mundo com as pernas, né? Estilo bem gilbertiano de se escrever, tá? Ele chama a atenção para as sobrevivências pagãs no cristianismo português, tá? Então, assim, o cristianismo português, ele era muito pouco ortodoxo, tá? Então, não era rígido, era muito liberal, digamos assim, tá? No sentido mesmo da palavra, tá? Muito liberal. Vamos ver outras aqui, página 271. Outras frases. Das religiões pagãs, mas também da de Maomé, conservou como nenhum outro cristianismo na Europa o gosto de carne. Cristianismo em que o menino Deus se identificou com o próprio Cupido e a Virgem Maria e os santos com os interesses de procriação, de geração e de amor, mais do que com os de castidade e de ascetismo. Neste ponto, o cristianismo português pode-se dizer que excedeu ao próprio maometismo. No culto ao menino Jesus, à Virgem, aos santos, reponta sempre no cristianismo português a nota idílica e até sensual. O amor ou desejo humano, influência do maometanismo, parece que favorecida pelo clima doce e como que afrodisíaco de Portugal. A festa de igreja no Brasil como em Portugal é o que pode haver de menos nazareno no sentido detestado por Nietzsche, no sentido sorumbático e triste. Dançou-se e namorou-se muito nas igrejas coloniais do Brasil. Daí falando, né, dessa confraternização que o cristianismo português possibilitou aqui no Brasil, olha o que ele fala. Confraternização que dificilmente teria realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a formação social do Brasil. Um tipo mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo, calvinista ou rigidamente católico. Diverso da religião doce, doméstica, de relações quase de família entre os santos e os homens, que das capelas patriarcais das casas grandes, das igrejas, sempre em festas, batizados, casamentos, festa de bandeiras de santos, crismas, novenas, presidiu o desenvolvimento social brasileiro. Foi esse cristianismo doméstico, lírico e festivo, de santos compadres, de santas comadres, dos homens, de Nossas Senhoras Madrinhas dos Meninos, que criou nos negros as primeiras ligações espirituais, morais e estéticas com a família e com a cultura brasileira. Então, um cristianismo pouco ascético, pouco doutrinal, pouquíssimo doutrinal, beleza? Muito livre, muito sensual. A Fátima Quintas, inclusive, tem uma tese, baseando-se nas formações do Gilberto, que o cristianismo até favoreceu aqui essa luxúria, essa licenciosidade que reinou, né, durante todo o período colonial. Beleza? Algo muito interessante do ponto de vista do Gilberto. Então vejam, o cristianismo ajudou a trazer, agregar todo esse povão que vinha aqui no Brasil.
tá? Os extremos, beleza? Ajudou a equilibrar essa sociedade híbrida, essa sociedade antagônica, tá? Então o cristianismo, o catolicismo, teve uma função poderosíssima nesse sentido, poderosíssima. E é muito triste ver intelectuais, intérpretes desprezando isso, tá? Não tem como. Que bom que o Gilberto ressalta bastante. Ele fala também da ação dos jesuítas. Ele fala também da ação dos jesuítas. Ele critica muito os jesuítas, tá? Critica muito. Acho que não tem um intérprete dos grandes brasileiros que não fale mal dos jesuítas, né? Mas ele chama atenção para o fato de que nos colégios jesuítas havia de fato nessa convivência de meninos de diversas procedências. Isso também ajudou nessa cimentação da sociedade brasileira e desse equilíbrio de antagonismos. Beleza? Por fim, pessoal, nós temos a característica maior da obra do Gilberto, que é a mestiçagem. Tá? O povo brasileiro é um povo mestiço. Toda a obra do Gilberto versa sobre essa temática. Tá? E a mestiçagem ocorrida dentro desse sistema patriarcal, dentro desse cristianismo lírico, paganizado, maometanizado, tá? Possibilitou também mais um elemento de agregação, tá bom? De agregação dos extremos, certo? Tudo isso, então, ajudou, né, o Brasil a ter esse relativo equilíbrio, tá? Então, vejam, né? Formou-se aqui uma sociedade muito barroca, tá? Barroca nos seus extremos, barroca nos seus exageros, tá? Mas parte, né? Extremos fizeram parte de um mesmo complexo, certo? Esses eu acredito, pessoal, que sejam os pontos principais da obra do Gilberto, dessa obra do Gilberto, tá? Do Casagrande Senzala, tá? A noção de, repito mais uma vez, né? Antagonismos em equilíbrio, tá? E o Gilberto, quando ele se debruça sobre isso, ele consegue uma visão totalizante. Por isso que a obra dele precisa ser recuperada, tá? Porque nós somos acostumados com visões maniqueístas, com visões planas, e isso fragmenta a nossa compreensão do nosso país. Casagrande Senzala é fundamental para a gente compreender o Brasil. Como eu escrevi num texto, que eu vou até deixar o link aqui embaixo, o Gilberto, ele pega o coração do Brasil, tá? E rasga esse coração, mostrando para todos nós, tá? Esse coração, o que tem dentro dele, tá? Algo quase como a essência, tá? Uma figura de linguagem aqui, tá? Porque eu preciso explicar, como os vídeos anteriores provaram, né? Eu preciso explicar que é uma figura de linguagem, né? A essência da brasilidade. Bom, agora, pessoal, de comentários sobre a obra em si, né, análise, e isso aqui eu acho que é o essencial. Agora, qual que é a importância histórica do Casagrande Senzala? Tá? É uma obra divisora de águas ao extremo. Tá? Uma das principais características, pessoal, se dá na análise do Gilberto Freire em relação aos negros, aos escravos. Tá? Casagrande Senzala, pessoal, vem de um grande esforço por reabilitar a figura do negro na sociedade brasileira. E conseguiu. Beleza? E conseguiu. Porque até então, né, graças ao racismo científico, a visão que se tinha do negro no Brasil era uma visão completamente negativa. Certo? Via-se a figura do negro, tá, da negra, como figuras de grande promiscuidade sexual. Figuras que, por seus, muito aspas, defeitos de raça inferior, prejudicava a sociedade como um todo. Tá? Por isso fazia-se necessário um branqueamento. Né? Essa era a concepção aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era diferente. Né? Fazia-se necessário lá separar eles, impedir a contaminação das raças avançadas, da raça avançada. Né? Ou talvez, né, jogá-los de volta para a África, como se tentou. Tá? Lá, essa era a visão de lá. Aqui, né, a visão era vamos branquear para tentar purificar, né? Para tentar purificar um pouco. Então, essa era a visão que se tinha, tá? Da influência africana no Brasil. Uma visão completamente negativa. E o Gilberto bate de
cara com isso, pessoal. Ele bate fortemente contra isso, tá? Ressaltando o papel do negro, tá? Se dá pra gente pegar um ator principal do Casagrande Senzala, tá? O mais ressaltado pelo Gilberto é o negro, tá? É o africano escravizado. Beleza? Por isso que na divisão dos capítulos tem um pro português, um pro índio e 2 pro negro. Porque ele quer ressaltar esse papel. Vamos ver o que o Gilberto escreve. Página 462 dessa edição maravilhosa aqui da Global. Entre nós, entre nós, entre nós. Aqui. Entre nós, já vimos que Nina Rodrigues considerou a mulata um tipo anormal de superexcitada sexual. E até José Veríssimo, de ordinário tão sóbrio, escreveu da mestiça brasileira um dissolvente de nossa virilidade física e moral. Olha a visão que tinha-se, né, dessa influência negra antes. Nós, brancos, uns inocentinhos. Elas, uns diabos, dissolvendo-nos a moral e corrompendo-nos o corpo. A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas. O elemento ativo na corrupção da vida de família. E moleques e mulatas o elemento passivo. Na realidade, nem o branco, nem o negro agiram por si, muito menos como raça, ou sob a ação preponderante do clima, que eram 2 dogmas daquele período. Nas relações do sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos no Brasil. Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que nos dividiu, como um Deus poderoso em senhores e escravos. Dele se deriva toda exagerada tendência para o sadismo, característica do brasileiro, nascido e criado em casa grande, principalmente em engenho, e a que insistentemente temos aludido neste ensaio. Aqui resume muito bem a visão do Gilberto. Pessoal, até então se dizia que o negro, por sua raça, ele exercia essa função deletéria no povo brasileiro, tá? E muitos culpavam também o clima, o clima tropical, né? Não tem como se envolver num clima desse, porque tem tudo na mão também, né? Um clima que deixa as pessoas preguiçosas e tudo mais. O Gilberto ataca essas 2 ideias, que eram super em voga naquele período. Por isso que essa obra é tão importante. Ele ataca o cerne das concepções, né, até então reinantes. Concepções estúpidas, né? Que hoje nós percebemos que são. Tá bom? Então, olha o que ele fala aqui, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, né, nós fomos os sadistas, brancos, tá? Herdeiros dos senhores, né? Nem todo branco tem ascendência de senhor de engenho aqui no Brasil, né? Mas ele fala aqui como um senhor de engenho, né? Vocês compreendem, né? Impressionismo, né? Empatia e tal, né? Nós somos os sadistas. Nós, o elemento ativo na corrupção da família. Não foram os negros. Foram os brancos. Foram os escravocratas que foram o elemento ativo da corrupção, do sadismo. Ele fala muito sobre essa relação de sadismo e masoquismo, tá? Eu gostaria muito de entrar nisso aqui, porque isso é uma coisa importante da obra dele, sim. Mas eu não vou conseguir aprofundar, tá bom? Talvez em outro vídeo. Então vejam, ele joga a culpa para os senhores. Mas veja, mais do que a culpa dos senhores, a culpa é do sistema de escravidão, tá? Ele fala em outros parágrafos o seguinte: os negros, eles não agiram apenas como negros. E os brancos, em geral, né, não agiram só como brancos. Os negros agiram como escravos. E os brancos, alguns deles, muito poucos, é óbvio, né, agiram como senhores. Por quê? Senhores de engenho eram minoria na sociedade, tá? Então, enquanto um age como senhor e o outro como escravo, tá? Eles reproduzem esse tipo de relação sádica, certo? E isso, ao ver do Gilberto, foi algo que corrompeu a nossa sociedade, tá? Com uma hipersexualização, com esses sentimentos e posturas sadistas de um lado e masoquistas do outro, tá? E por que é importante ele falar isso? Repito, porque até então dizia-se que o negro tinha culpa de corromper a sociedade brasileira.
Então o Gilberto vira essa lógica, rebate isso, e rebate com argumentos, tá bom? A obra inteira, nesses 2 capítulos, principalmente do final, né, versam sobre isso, tá bom? Por isso que é uma obra tão revolucionária, pessoal. Por isso que é uma obra tão poderosa, porque ela desmanchou não apenas as teses do racismo científico, como deitou por terra um grande preconceito que havia até então. E vejam, depois dessa obra, nenhum grande pesquisador brasileiro ousou dizer isso. Ousou dizer que o negro, por si, tinha uma ação deletéria no Brasil. Nenhum. Nunca mais. Entendeu? Grande intérprete. Né? Talvez um outro, meia boquinha por aí, racista talvez. Mas veja, nenhum grande intérprete. Isso caiu por terra, graças ao Gilberto. O Gilberto abriu espaço para a valorização da cultura africana no Brasil, para o contributo africano do Brasil. E ele ainda diz o seguinte, olha só, todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, tipo eu, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena e do negro. Tá? Ou seja, nós somos mestiços, ponto final. Agora vejam, nesse intuito de reabilitar a figura do negro, o papel do negro para a formação nacional brasileira, o Gilberto mostra o quê? Que o negro teve uma influência ativa, tá? Não apenas passiva enquanto escravo, obediente, etc. E a gente muitas vezes a gente ressalta isso, né? O caráter passivo do negro. Não, não. Para o Gilberto, o negro teve uma influência ativa na formação do Brasil. E por meio de 3 coisas principais. Tá? Vamos lá. A língua, a alimentação e a técnica. Tá? Essas 3 coisas. Cadê? Aqui. Vamos ver o que o mestre de Apipucos tem a dizer. Página 201 do livro da Fátima. Lembrando citações literais do Gilberto, tá? A influência africana na língua portuguesa falada no Brasil. A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida. Machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Daí esse português de menino que no norte do Brasil, principalmente, é uma das falas mais doces desse mundo, sem RR nem SS. As sílabas finais moles, palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. A linguagem infantil também aqui se amoleceu ao contato da criança com a ama negra. Algumas palavras ainda hoje duras ou acres quando pronunciadas pelos portugueses se amaciaram no Brasil, por influência da boca africana. Da boca africana aliada ao clima, outro corruptor das línguas europeias, da fervura porque passaram na América tropical e subtropical. Vejam só que interessante, pessoal. A ama negra, né, que foi assim a grande mãe, né, a primeira grande influência daqueles meninos de engenho, ela desossou as palavras. Então a nossa língua portuguesa no Brasil tem uma gigantesca influência negra. E depois ele vai falar também, pessoal, e aqui eu não vou citar exemplos, mas sim tem muitas frases sobre isso, a alimentação. Como a alimentação, nordestina principalmente, né, tem imensa influência negra. Ou melhor, né, a cultura alimentar negra dominou, foi preponderante na alimentação. Tá? Infelizmente, eu não selecionei uma frase, não vou ficar caçando aqui agora, tá? Em cima da hora. Mas a alimentação, tá? E vejam, você pode falar, ai, que coisa boba. Então o negro só foi importante por isso, linguagem, alimentação. Boba só se for para você, se você pensa isso, tá? Linguagem e alimentação pro Gilberto Freire são elementos dos mais característicos de um país. Beleza? Dos mais característicos. O Gilberto falava que se você mudar a alimentação de um povo, você muda a identidade nacional dele. Tá? Então a alimentação é fundamental. A linguagem é fundamental. Tá? Ou seja, os negros influenciaram não apenas a identidade brasileira, como a influenciaram profundamente. Certo? E tratando de técnica, veja o que o Gilberto fala.
tá? Página 390, Casa Grande, Senzala. Os escravos, vindo das áreas de cultura negra mais adiantada, foram um elemento ativo, criador e quase que se pode acrescentar nobre na colonização do Brasil, degradados apenas pela sua condição de escravos. Longe de terem sido apenas animais de tração e operários de enxada a serviço da agricultura, desempenharam uma função civilizadora. Foram a mão direita da formação agrária brasileira. Os índios, e certo ponto de vista, os portugueses, a mão esquerda. Vejam só, né, que questão, como o Gilberto ressalta, né, elemento nobre na colonização brasileira, né, nobre no sentido de ser folgado, ser fácil, nobre no sentido de ser fundamental, básico, tá, ativo. Deixa eu ver, página. O Brasil não se limitou a recolher da África a lama de gente preta que lhe fecundou os canaviais e os cafezais, que lhe amaciou a terra seca, que lhe completou a riqueza das manchas de massapê. Vieram-lhe da África donas de casa para seus colonos sem mulher branca, técnicos para as minas, artífices em ferro, negros entendidos na criação de gado e na indústria pastoril, comerciantes de panos e sabão, mestres, sacerdotes e tiradores de reza, maometanos. E por aí vai falando, né? Um pouco mais. Então, o Gilberto reabilita o negro como elemento ativo, fundamental da formação nacional brasileira. E depois dele, ninguém mais ousou menosprezar essa contribuição. Por isso que essa obra aqui, ó, é revolucionária. Não bastando, pessoal, esta foi a obra que enterrou o racismo científico no Brasil. O que é o racismo científico, com muitas aspas? São as velhas teses eugênicas de superioridade de uma raça sobre outra. Isso estava em voga no mundo inteiro e também estava em voga aqui no Brasil. Um livro excelente sobre isso é, cadê esse daqui? Uma Gota de Sangue, do Demétrio Magnoli. Tá bom? Vai ter resenha aqui no canal desse livro, com toda certeza. Aqui ele faz uma história, tá, do racismo científico, da noção de raça. E aqui no Brasil, pessoal, isso causava um complexo de inferioridade muito grande. O Gilberto vai analisar mais isso no livro Ordem e Progresso, tá bom? Então, tinha um complexo de inferioridade muito grande aqui no Brasil por causa dessa questão. Porque nós nos víamos como um povo fadado ao fracasso. Somos mestiços, ou seja, pegamos o povo mais mestiço da Europa, português. Ai, que droga. Daí chegou aqui e se misturou mais ainda com raças mais inferiores. Nossa, ferrou. O povo brasileiro está afadado ao fracasso. Não tem o que fazer, né? Daí as ideologias de branqueamento, que nunca passaram de ideologia, tá bom? O Gilberto enterra isso, destrói isso, tá? Ele acaba com o racismo científico no Brasil. Destrói, aniquila, tá bom? Então vejam, o Manuel Bonfim, antes do Gilberto... Pessoal, o espaço do meu celular acabou. Não falei quase nada, né? Então eu tive que passar a primeira parte do vídeo pro meu computador, pagar. E agora estou aqui dando continuidade. Vamos então caminhando pro final. Pessoal, eu estava comentando que Manuel Bonfim, ele já havia criticado o racismo científico, as teses eugenistas, né? E como isso prejudicou a nossa noção de brasilidade, como isso prejudicou o nosso orgulho nacional, a nossa noção de pertencimento, tá? Mas quem vai enterrar isso mesmo vai ser o Gilberto, tá? E, pessoal, muito, assim, é uma coincidência histórica muito maluca o fato de que, enquanto o Brasil publica isso daqui, o que enterra o racismo científico de uma vez por todas, no mesmo ano, a Alemanha consagra aquele que vai ser um dos mais radicais regimes de supremacia racial do mundo, que é o nazismo. Então, o Gilberto publica esse livro em 1933, mesmo ano em que Hitler ascende ao poder. Olha só que coisa simbólica, né? Que coisa poderosa para o Casagrande Senzala, né? Como esse impacto foi grande. Então, em suma, né? Qual a importância histórica do livro? 3 principais. Primeira,
reabilitação do papel e da figura do negro no Brasil, que vai ser muito aprofundado depois por outros tantos pesquisadores. Um deles, já recomendei, o Gorender, tá? O Escravismo Colonial, obra fantástica, recomendo de novo. Segundo, o fim do racismo científico, sempre com aspas, tá? O fim do racismo científico, tese eugenistas, né? E uma chamada aí para um orgulho nacional. E por fim, pessoal, a proposta do Gilberto, que é a formação de uma tropicologia, ou seja, de uma compreensão daquilo que nós somos, nós, sociedades híbridas, sociedades tropicais, uma compreensão verdadeira. Então precisamos começar a olhar para dentro de nós. Lembra que eu falei que leria 2 frases da Fátima Quintas, naquele artiguinho que eu mencionei? Vamos ler agora a segunda frase, justamente sobre isso, tropicologia, página 110. Frase então de Fátima Quintas. Enquanto o brasileiro não se apossar de forma intrínseca dos seus valores, não abandonará o núcleo da timidez. É preciso exorcizar a vergonha da gênese, internalizando a sua ancestralidade, sem esquemas comparativos, mas através de arquejos endógenos. É preciso criar um afã tropicalista, como diria Freire, uma ideologia do trópico, e defendê-la sem temor, acreditando na sua essência. É preciso escapar das purezas de raça e das purezas civilizatórias, porque delas emergem imobilismos e estatismos de todo prejudiciais aos condutos humanitários. O espírito de descolonização do Brasil só acontecerá quando a consciência do trópico se assenhorear do mundo cognitivo do homem situado. Faz-se mister conquistar por completo a mentalidade do trópico e recrudescer o seu ânimo ecológico. Mediante a busca de suas origens, o brasileiro explodirá o brado de nascimento cultural, o grito primal. Infelizmente, ainda residem fragmentos de inferioridade nas consciências nacionais. Enfatize-se a afirmação de Gilberto Freire, abre aspas, não deseja o Brasil ser sub-europeu nas suas aparências, nem anti-europeu nas suas atitudes. Porém, juntar sua herança europeia aos valores tropicais, para assim formar um novo estilo de civilização. Fecha aspas. Pessoal, isso daqui é fundamental, tá? Fundamental. Eu digo agora já, né, concluindo esse vídeo. Casagrande Senzala é uma obra extremamente emancipatória. Escrevi isso no meu texto, Gilberto e eu, que eu publiquei por ocasião dos 90 anos da Casagrande Senzala. Eu tô com o texto que eu escrevi aberto aqui. Não lembro o decor, é óbvio, né? Mas vejam, Casagrande Senzala, pessoal, tem um potencial civilizatório, emancipatório, civilizatório não, tá? Emancipatório gigantesco, tá? Porque nos ajuda a nos compreendermos e nos ajuda a recuperarmos, né, ou criarmos uma espécie de orgulho daquilo que nós somos, tá? Casagrande Senzala nos reconecta com as nossas raízes, nos reconecta com esse tempo, eu comentei no começo do vídeo, né, com esse tempo que se projeta no presente, tá? Esse tempo que nos liga ao passado. Casagrande Senzala é uma obra de reconexão muito grande. Então, quando Gilberto Freire convoca as pessoas para a formação de uma tropicologia, é isso que ele queria dizer, tá? Vamos resgatar nossas raízes. E Casagrande Senzala tem esse potencial, tá? Casagrande Senzala foi criticada por muitos, tá, pesquisadores. E muitas críticas foram legítimas. Darcy Ribeiro, grande crítico do Casagrande Senzala. Grande crítico, eu já vou ler uma coisa que ele falou aqui, tá? Mas grande crítico, uma crítica extremamente racional, tá? Ele dizia, inclusive, que o Gilberto idealizava muito a figura do negro. Olha só que coisa. Mas o próprio Darcy idealizava a figura do índio também, né? Do indígena. Ninguém tá livre disso, pessoal. Já comentei isso aqui. Gorender, grande crítico da obra do Gilberto. Floresta Fernandes, né? Todo mundo sabe, né? E assim, aquilo que foi mais criticado na obra do Gilberto foi o seu impressionismo.
foi o seu método empático, tá? Dizia-se muito, né, criticava-se muito isso por não ser científico o suficiente, tá? Por não estar alinhado aos padrões científicos franceses que estavam em voga naquele momento, beleza? Essa crítica eu deixo passar, tá? Críticas pontuais, aspectos da obra, essas sim são muito válidas, beleza? Agora, essa daí eu acho que dá pra gente deixar passar, beleza? Eu tenho uma história com essa obra, tá? Eu escrevo um pouco sobre isso no texto que eu mencionei. Gilberto Freire foi apresentado a mim de uma maneira péssima na universidade. A gente nunca leu um texto dele na universidade. Eu sou formado em História, tá? Eu já comentei isso aqui em vídeo do canal, né? A gente nunca leu um texto do Gilberto Freire, tá? Todas as vezes que o seu nome foi mencionado, porque não tem como ignorar, né? Foi mencionado no sentido de falar que ele era um ideólogo da Casa Grande, que ele era um idealizador da escravidão, né? Que ele era um teórico da tal democracia racial. Assim, né? Sempre no sentido de diminuir a sua obra, infantilizar a sua obra. E eu, como sou uma pessoa do contra, fiquei com mais vontade ainda de ler. Falavam tão mal dele que eu falei, nossa, eu quero entender então, né? Vamos ler. E quando eu li, pessoal, olha, é um divisor de águas para mim. Eu vou ler o que eu escrevi, tá? No meu blog. Casa Grande e Senzala é um verdadeiro espelho do Brasil. Nenhum outro livro tematiza tão bem a identidade brasileira, de forma que a sensação que tenho é a de que se eu não o tivesse lido, seria mais um dos milhões de brasileiros que vivem nesta terra como estrangeiros, como cidadãos do mundo. Enquanto mergulhava nas páginas de Casa Grande e Senzala e saboreava suas descrições icônicas e interpretações visionárias, eu me sentia como um típico aventureiro dos séculos hispânicos, descobrindo o Brasil. Um Cabral, um Anchieta, um Raposo Tavares. Exatamente, esse parágrafo sintetiza muito bem, pessoal, a minha visão, tá? Sobre o impacto da Casa Grande e Senzala em mim. Eu vou continuar lendo aqui mais um parágrafo. Então eu ouso dizer, Casa Grande e Senzala é uma obra emancipatória, como eu já falei aqui, e anticolonialista. Ainda que Gilberto tenha sido politicamente conservador e udenista, e ainda que sua obra traga toda a paisagem do Brasil colonial através dos olhos do senhor de engenho, ela é heroicamente emancipadora. E eu afirmo, tendo em vista tanto o contexto no qual foi publicada, racismo científico, modas eugenistas, idolatria franco-anglófila e ensaísmo bacharelesco de quinta categoria, quanto o contexto atual de colonialismo econômico e cultural atroz. Mais do que ações políticas, ainda que indispensáveis, o que de fato descoloniza e liberta um povo é, acima de tudo, a consciência plena do seu ser profundo, da sua íntima identidade. Não há no Brasil livro que possibilite essa consciência tão expressivamente quanto Casa Grande e Senzala, complementado, é claro, por outros que Gilberto escreveu. Pessoal, vejamos nosso contexto hoje, 2025. Uma polarização estéril, uma aculturação muito grande, um colonialismo cultural e econômico, é óbvio, né? Mas cultural muito grande. Vivemos uma economia subdesenvolvida e dependente. Perdemos a noção de nós mesmos, tá? Contra tudo isso, Casa Grande e Senzala tem um potencial gigantesco. Por isso que nós precisamos reabilitar o Gilberto Freire, tá? Recentemente eu fui até chamado de comunista aqui no canal. Olha só que coisa, né? Eu imaginava que eu fosse chamado de fascista primeiro, porque eu sou nacionalista, né? Mas não, fui de comunista, tá? Nós somos tão acostumados, pessoal, a ver o mundo de maneira binária, dual, maniqueísta, né? Ou isto, aquilo e tudo mais, aquela coisa bem separadinha, né? Com extremos assim bem separadinhos, tudo bem delimitado, o bem e o mal claros, delimitados, né? E isso prejudica muito a nossa visão de mundo. Prejudica muito a nossa visão de Brasil, porque o Brasil é uma sociedade híbrida, mestiça, barroca, tá? Isso prejudica, esse tipo de visão, tá? Esse tipo de ótica prejudica muito a nossa compreensão da nacionalidade. Por isso que eu digo, vamos reabilitar a obra do Gilberto.
reabilitar a figura do Gilberto e reabilitar toda a sua obra, principalmente Casagrande Senzala. Tá? No momento em que ele percebe e se debruça sobre esses antagonismos do Brasil colonial e os compreende na sua complexidade, ele já faz um trabalho heróico que precisa ser valorizado, pessoal. Tá? Então, vamos reabilitar o Gilberto. Finalizo então esse vídeo gigantesco, esse especial Casagrande Senzala, que deveria ser uma live, mas não foi uma live, com as seguintes frases de Darcy Ribeiro. Casagrande Senzala é o maior dos livros brasileiros e o mais brasileiro dos ensaios que escrevemos. Creio que poderíamos passar sem qualquer dos nossos ensaios e romances, ainda que fosse o melhor que se escreveu no Brasil, mas não passaríamos sem Casagrande Senzala sem sermos outros. Gilberto Freire, de certa forma, fundou, ou pelo menos espelhou, o Brasil no plano cultural, tal como Cervantes, a Espanha, Camões, a Lusitânia, Tolstói, a Rússia, Sartre, a França. Gilberto Freire escreveu, de fato, a obra mais importante da cultura brasileira. E é essa obra. Vamos nos debruçar sobre ela, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Depois, comentem aí, digam o que vocês acharam desse nosso especial. Um abraço, pessoal, e muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Aos moinhos, meu povão.